lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas, e na aula de hoje vamos falar sobre a Marcha das Mulheres Negras, por reparação e bem viver, com Helenísia da Mata, secretária de Igualdade e Equidade Étnico-Racial da Prefeitura de Goiás. Olá, eu sou Helenísia da Mata, mulher negra quilombola, serratense. Eu moro no município de Goiás, cidade de Goiás, conhecido aí internacionalmente, porque aqui é Patrimônio Mundial da Humanidade, pelo seu acervo cultural. E sou mãe de uma menina, Elis Maria, sou casada, professora por formação. Estou atualmente como secretária de Igualdade e Equidade Étnico-Racial no município de Goiás. Eu sou militante por ocasião da vida mesmo, a luta foi uma necessidade para transformar o luto, de perceber as injustiças sociais, e estou, digamos assim, experimentando esse lugar no mundo desde muito cedo. O meu pai me levava nas ações que ele fazia de cantoria por ocasião do Movimento Sem Terra, lá em Matrinchã, que fica a 130 quilômetros daqui. Então, eu vivi desde muito cedo essa experiência da organização da vida a partir da coletividade, para que a gente possa melhorar as nossas condições, lutando por justiça social. Aqui em Goiás, nós iremos participar em caravana da Marcha das Mulheres Negras, lá em Brasília, saindo aqui do coração do Brasil, do coração do estado, para nos encontrarmos com mulheres de todo o Brasil, inclusive algumas mulheres da América Latina. Nós, mulheres negras, estamos historicamente alijadas de direitos e, enfim, na base daquilo que sustenta toda a estrutura que nós temos como sociedade. Entretanto, ocupamos os lugares de menor poder aquisitivo, menor poder político, menor poder no acesso a contar a sua própria história. Poucos lugares ainda cedem escuta para mulheres negras. Então, organizar e ter apoio, aqui a gente vai ter apoio do Instituto Técnico Federal Goiano e também do Conselho Nacional Quilombola para as nossas caravanas, e vamos entre mulheres do Quilombo Alto Santana, mulheres do Quilombo Água Limpa, lá de Faina, para encontrarmos com as mulheres lá em Brasília, participar desse movimento, e mais do que isso, estar no comitê impulsor aqui de Goiás é importante, porque, como eu já anunciei, nós, mulheres negras, temos pouco lugar de escuta e estamos super colocadas nesses lugares destituídos de nobilidade, desses lugares destituídos de oportunidade para potencializarmos um outro lugar no mundo e nas nossas próprias vidas. Nós sempre dizemos que nós somos fruto de uma abolição inacabada. Então, as mulheres estarem literalmente com o seu corpo colocado para lutarmos por justiça social a partir do corpo negro, e o corpo negro das mulheres é revolucionário, é importante, é necessário, está alinhado com os compromissos do Ministério da Igualdade Racial e também com a Secretaria Municipal de Igualdade e Equidade Étnico-Racial do município de Goiás, no qual nós estamos inseridas. Estar irmanada nesse lugar
que não é só para dizer da dor, mas da potência, é para mim muito potente, muito forte. Primeiro que a gente chega lá e encontra uma explosão de cores, nós podemos nos reconhecermos uma nas outras. O último evento que eu fui foi na Marcha das Margaridas, mas também estive no Aquilombar, que foi um evento muito importante aí em Brasília. Das últimas décadas eu estive aí em movimentos com mulheres, inclusive da Conferência de Igualdade Racial proposta pelo governo federal recentemente. Encontrar esses corpos é regenerador, é esperançador, porque nós vemos fisicamente os corpos que movimentam o Brasil para um lugar que seja realmente justo para as pessoas, democraticamente mais aceitável, no sentido de pensar que não tem democracia real se as mulheres negras não estiverem participando. Tirar essas mulheres pretas desse lugar de invisibilidade e colocá-las em um lugar em que a voz delas é escutada, potencializada, maximizada por estarmos no centro do poder do Brasil, é extremamente poderoso. Então, quando eu posso chegar lá e encontrar as minhas irmãs quilombolas, outras mulheres que estão também na militância, encontrarmos figuras grandes e inspiradoras, como a querida Benedita, é sempre muito motivador, muito importante. E nessa caravana que nós estamos indo, nós estamos também com o cuidado de levarmos mulheres jovens, para que a gente possa ter juventude continuando nesse movimento, de entender que parar não é um caminho, se nós queremos lutar por um lugar mais justo. Então, esse propósito de estarmos em marcha, em caminhada para essa jornada de justiça social que considere o corpo das mulheres como agente principal dessa mudança, é muito potente, muito inspirador e me mantém acesa a chama de acreditar que, embora nós não estejamos no mundo ideal, nós estamos irmanadas, aquilombadas, no propósito de seguirmos buscando um Brasil que seja melhor para todas as pessoas, inclusive para as mulheres negras, que muitas vezes ficaram nas casas das mulheres brancas enquanto elas estavam lutando. Então, esse recorte de raça dentro da luta feminista é muito importante. Reconhecer e ter aporte financeiro, inclusive apoio do governo federal, que liberou orçamento para isso, de fundos que apoiam o Conselho Nacional Quilombola, de institutos federais, é fundamental para que a gente possa avançar mais e melhor. Abram seus aparelhos que estejam conectados à internet e procurem pela palavra poder. Em geral, as imagens que aparecem massificadas são mãos de punhos, geralmente um punho forte, não é um magrelinho como o meu, é de homens brancos e geralmente vestidos de terno. Isso aparece em abundância como imagem colocada dentro da internet, que é produzida por pessoas, portanto, a semiótica que norteia o nosso jeito de viver e ver o mundo é conduzida para dentro das redes. E depois procure pela palavra pobreza. Imageticamente, nós vamos ver de um lado a mão branca de um homem, geralmente branco, homem branco, e do outro lado da pobreza nós veremos corpos de tez escura, de pele escura, geralmente acompanhado de criança, geralmente em áreas periféricas, inclusive sem saneamento básico. Se nós temos isso iconograficamente colocado, nós temos isso como mensagem que está aí afetando os nossos corpos cotidianamente. A maioria das pessoas que estão em subemprego, a maioria das pessoas que estão nos espaços destituídos de nobilidade são pessoas negras. Bom, reconhecemos esse problema. Então, o que a gente precisa fazer? Nós não podemos mudar o passado, mas podemos entender o passado, compreender que houve discrepância, que houve agendas que priorizaram corpos brancos e masculinos e convocarmos a sociedade, os governos, sejam eles a nível federal, estadual ou municipal, a implementarem políticas públicas que possam mitigar, reduzir, até o prazo em que a gente possa encontrar a equidade. Não será ainda, eu acho, enquanto eu esteja uma mulher jovem, mas nós poderemos ver avanços. Dentre esses avanços, eu posso dizer daqui do meu município, aqui nós já temos a lei de cota implementada, vai fazer já 8 anos da lei de cotas aqui instalada.
Isso é muito importante, muito potente para nós, porque nós tínhamos 3% dos servidores e servidoras do município de pele escura, pessoas negras. Desses, a maioria estavam em trabalhos de cuidados, de limpeza dos espaços. Agora nós teremos ainda nessa agenda do Novembro Negro um encontro com professoras, professores, advogadas que entraram pela lei de cotas no município. Isso é um exemplo de como políticas afirmativas podem construir um novo tempo, um novo momento para corpos. E a gente tem também no governo federal esse compromisso espelhado, o compromisso de produzir espaços dentro da gestão pública para que corpos negros estejam ocupando esses lugares do executivo, esses lugares de decisão. Isso é fundamental. Se nós queremos alterar as estruturas de poder, nós precisamos pensar sobre isso. Pensarmos que, por exemplo, quando os municípios conseguem acessar recursos federais para implantarem CMEs, nós estamos principalmente acolhendo a mãe trabalhadora, que tem pouco recurso, que em geral são mulheres negras, e dando a ela a possibilidade tanto dela melhorar a própria vida, como de manter sua criança em segurança e gerar para ela uma condição de bem viver. Como é que a gente vai bem viver, e eu sou mãe, sem um lugar seguro para que as nossas crianças estejam? Para que eu esteja aqui nesse horário de pós-turno de trabalho produzindo militância, eu preciso de uma estrutura que me possibilite ser esse corpo dentro da luta. Então, quando nós vamos para Brasília, aqui do coração do Brasil, conclamar os governos, proclamar a nossa visão de que nós estamos ainda em uma estrutura injusta, nós estamos dizendo que bem viver tem a ver com ter presença negra não apenas no lugar do cuidado, da limpeza, mas nos espaços de decisões, dentro dos partidos, ocupando o legislativo, ocupando as universidades, ocupando lugares que têm nobreza e são melhor remunerados, para que a gente possa, nós mesmas, termos um lugar bom para viver, sonharmos com um afrofuturo mais equânime, mais justo, e termos também a condição de fortalecermos a luta. Eu posso lutar por aqui no meu município, porque nós estamos num município que tem um governo, que inclusive é do Partido dos Trabalhadores, com o prefeito Aderson, que tem na sua agenda o compromisso de implementar políticas afirmativas antirracistas. Dentre elas, a criação de uma Secretaria de Igualdade e Equidade Étnico-Racial, o apoio para a estruturação do quilombo, o compromisso de fazer uma agenda que pense formas de educar para as relações étnico-raciais, não apenas no Novembro Negro, mas em todo o ano, e fortalecendo essa agenda que busca convocar outros governos, outras estruturas de poder, para que estejam com ouvidos atentos às demandas, especialmente às demandas apresentadas pelas mulheres negras do nosso país. Eu sou, como eu anunciei, uma mulher quilombola. Eu sou o exemplo real de como a ausência de um Estado que cuide de quem está nesses espaços pode ser atravessado por agendas muito brutas. Então, o quilombo onde os meus pais nasceram, onde a minha mãe nasceu, é o quilombo São Félix, certificado muito recentemente, há menos de 4 anos. Então, como é que se deu a ocupação da terra? Meus bisavós viviam lá, como eu disse, Matrinchã, e você lembrou, é o nome de um peixe, é uma cidade que fica próximo a Aruanã, que também é o nome de um peixe, um território indígena, um território dos indígenas Carajás, e que também tinham muitos dos Chavantes aqui, porque faz divisa com Mato Grosso, e que foram sendo espremidos por um modelo de desenvolvimento que olhava a terra como terra, não como um território onde corpos como os meus e os dos meus ancestrais habitavam. Como nós não tínhamos documento da terra, era a terra que ia sendo ocupada com as vidas, não necessariamente com um registro oficial, nós fomos perdendo as terras. Porque as outras pessoas iam chegando, pessoas brancas que compravam as terras, mudavam o tamanho da cerca e iam diminuindo, ou conseguiam documentar, ou conseguiam comprar fazendo sabotagens, além de implantarem a agricultura de precisão, e aí a agricultura que o meu avô fazia, o plantio de banana, os ritos de folia, o jeito de pensar o cultivo de frutas, foi sendo aniquilado. Eu sou um exemplo disso. A nossa pequena porção de terra só foi documentada
no final dos anos 90, com meu pai e a minha mãe, que aí já tinham saído do campo para a cidade e tinham amealhado algum recurso para poder pagar um advogado e então criar documentos para essa terra. Esse é um exemplo de como vidas podem ser impactadas com isso. Eu fui uma criança que eu ainda vivi a experiência de pegar água no córrego, estar com as minhas avós, com as minhas tias, no cultivo da mandioca e depois na produção do biju e de coisas afins. Mas hoje eu não tenho terra. Passou por um processo de perda de terra, depois ficou pequenas porções. Eu sou de uma geração que precisou ocupar a cidade. Antes de ser uma escolha, foi a única alternativa dada. Além disso, para acessar a educação, como é que eu iria acessar a educação se os meus pais permanecessem lá nos rincões do Cerrado? Então, a vida nos impeliu e nos conduziu para vir para a cidade. Bom, e assim, final da década de 90 e início dos anos 2000, lá na nossa região começou a ter ocupações do MST e meu pai participou disso, uma pessoa muito presente, me levava, e ele canta, eu canto também, nós íamos principalmente para cantarmos canções que pudessem animar os corações, e eu vivi muito de perto o processo de ver as pessoas lutando pela terra, de ver a construção das primeiras moradias, e depois, já adulta e formada, eu trabalhei como extensionista rural do INCRA, e acompanhei 9 assentamentos da nossa região aqui de Goiás, até Faina, até próximo de Matrinchã, entendendo as políticas públicas, aí já era governo Lula, do governo federal, para a reforma agrária, junto com o INCRA, programas como o PRONAF, o PENAI, o PAA, todos esses programas eu trabalhei como mobilizadora, articuladora, estruturadora, e vi como é importante ter políticas públicas para quem vive no campo, não só para quem vive na cidade. E enxergar, por exemplo, a água agora tomada de veneno e tudo mais, como sendo um bem que precisa ser tratado como comum e tratado dentro de perspectivas como a agricultura familiar é mais saudável, é mais adequado para o nosso modelo de desenvolvimento. E isso foi balizando vida e estudo. Depois eu me pós-graduei pelo programa Pronera, que atende filhos, pessoas beneficiárias da reforma agrária em direitos sociais do campo, pela Universidade Federal, e encontrei gente do Brasil inteiro se capacitando dentro dessa turma e aprendendo dentro da universidade como voltar para a sua comunidade e fazer essa entrega coletiva mais organizada. Isso foi fundamental e fruto de políticas públicas do governo federal, que alcançaram a minha vida. A minha casa, eu comprei pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, assim, quando existe uma gestão que se preocupa em servir pessoas da base da comunidade, corpos como o meu são alcançados. Eu fui a primeira pessoa a acessar a universidade da minha família e também a primeira que pôde ter a oportunidade de estar como gestora pública dentro de uma estrutura governamental, a primeira mulher que pôde exercer esse papel. E isso é importante como trajetória individual, mas é muito mais sobre um fruto coletivo. Pelo menos uma pessoa chega e o meu papel é alargar e, inclusive, movimentar para que mais mulheres estejam compreendendo esse movimento de roda, esse movimento de construção coletiva, para que a gente possa defender o direito de bem viver nos territórios que nós ocupamos. Então, tem alguns anos já que eu também estou com o Conselho Nacional Quilombola, inclusive vou participar de uma agenda nacional que vai discutir o direito à terra, são informações que vão para a COP depois, o direito à terra para nós, quilombolas. Aqui no município de Goiás, o relatório antropológico, eu fui uma das pessoas que participei da construção para que pudesse ser reconhecido o território quilombola aqui. Agora estamos lutando para que o RTID saia e que a gente tenha condições de ter a terra certificada, documentada pelo governo e o direito de estar nesse território oficialmente. A arte, ela tem o poder de humanizar, né? Nós, mulheres que estamos na militância, às vezes somos tomadas só como mulheres da guerra. Então, quando eu tenho a oportunidade de ser lida a partir desse lugar que é a música, do encantamento, da poesia, da minha habilidade de comunicar, que não seja só pelas dores, eu consigo um outro lugar que é extremamente importante. E aí, como eu disse antes,
eu me alegro muito quando eu vou para marchas ou eventos assim, porque sempre tem as cirandas, sempre tem espaço de troca, de música. Então, ela não é uma marcha no sentido de estamos caminhando com armas para sairmos para matarmos alguém, mas poeticamente, simbolicamente, ela vai em uma marcha cantante, uma marcha dançante de mulheres que podem sair da cozinha para ocuparem outros palcos. E nesse momento, o palco da política, o lugar onde uma voz construída por muitas corpas se coloca nesse andar, nesse corpo coletivo. Isso é muito bonito. Quando tem aquelas imagens de drone que mostram as marchas, eu fico profundamente emocionada. Tirar tempo para organizar a raiva, transformá-la em luta, e não apenas em luto, para que a gente possa celebrar a nossa existência, celebrar a resistência de quem veio antes, de quem encontrou mato, literalmente, mas que foi capaz de traçar caminhos, que foi capaz de se manter viva, de manter a energia da esperança estabilizada na mente e no coração. Tem um repente que meus tios cantavam, que depois de muito tempo que eu consegui digerir todo ele semanticamente. Mas ele diz assim: olê, olá, é agora que eu vou falar. Olê, olá, é agora que eu vou falar. Eu andei 70 léguas na cacunda de um preá. O bichinho é piquitito, mas danado para marchar. Sabe, nós não viemos com os cavalos dos bandeirantes. Nós, corpos originários e corpos negros, viemos com a memória de core, de coração, sem direito à mala, sem direito a baús de memória que pudessem ser transportadas. Viemos nos camburões, ou tivemos as nossas aldeias incendiadas e as nossas memórias suplantadas, enfim, extirpadas da história. Mas o coração e a mente, a oralidade, a arte do fazer e do saber, ela foi passada nessa marcha simbólica de geração para geração. E isso é muito real quando a gente pensa no preá. Para quem não conhece preá, ele é conhecido também como porquinho da Índia. Qual é o grande poder do preá? Não é andar marchando como marcham os cavalos, mas é multiplicar-se em grandes proporções, exponencialmente. A nossa grande força é convencer cabeça por cabeça nesse movimento. E a gente vai poder andar 70 léguas simbolicamente nessa cabeça pequena, nesse corpo pequeno que é do preá, se a gente souber multiplicar. E o convite agora para quem vai na marcha, para quem nos escuta, e para quem não estará na marcha, mas terá acesso aos conteúdos publicados com essa temática, façam como preás, multipliquem a mensagem de que nós estamos marchando, não como quem quer invadir territórios e atirar e exterminar vidas, não como quem deseja vingança, embora as dores pudessem, inclusive, nos colocar nesse lugar. O que a gente quer mover são outras possibilidades de histórias e narrativas. Histórias e narrativas que nos olhem com respeito e que não nos reserve só o rodapé da história, mas que nos dê a oportunidade de fazermos os nossos capítulos, dizendo quem nós somos, o que nós queremos e como é que nós queremos tecer afrofuturos mais equânimes. Então, que a gente saia como mulheres preás, multiplicando as nossas ideias, ocupando terreiros e o cerrado, dizendo que nós queremos viver. Não é para ser só uma terra de monocultura, não é para ser só uma terra em que os cavalos têm acesso, mas que os pequenos animais, esses que estão aqui desde sempre, possam também coexistir e equilibrar o ecossistema para o bem viver no Cerrado e no Brasil todo. Hoje, a aula foi sobre Marcha das Mulheres Negras, por reparação e bem viver, com Helenísia da Mata, secretária de Igualdade e Equidade Étnico-Racial da Prefeitura de Goiás.